Olá, que alegria podermos estar juntos novamente para esse momento de interação, de troca de aprendizado, de compartilhamento daquilo que nós podemos aprender no estudo da lição da Escola Sabatina. Eu quero convidá-los a estudarmos juntos o tema Lembre-se e não se esqueçam. Parece ser repetitivo, mas isso deve soar como uma ênfase. Eu quero então convidar você a iniciar a lição olhando pelo retrovisor. Porque o verso para memorizar, ele chama atenção para isso. Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira, desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar. Vocês foram rebeldes contra o Senhor. Eu coloquei em negrito as duas frases que eu considero serem importantes para esse momento. Lembre-se e não se esqueçam, vocês foram rebeldes. Olha, no último slide eu vou fazer aquela pergunta clássica que nós fazemos, mas é importante que você entenda aqui, no contexto de Israel, que eles estavam sendo convidados por Deus a se lembrar do que eles haviam feito. No nosso contexto, é importante que você comece também a lembrar do que Deus tem feito na sua vida. Então, olhe pelo retrovisor. Quando você olha pelo retrovisor, por exemplo, e vê o arco-íris, o que é que você lembra? O que vem à sua memória? Qual o segredo para que algo não fique no esquecimento? Deus colocou o arco-íris como uma lembrança de algo que ele havia prometido. Então, veja só, se você não quer esquecer o que aconteceu na sua vida, falando numa linguagem bem moderna, compartilhe. Essa experiência de compartilhar é uma maneira de não se permitir ser esquecido. Você compartilha uma informação e essa informação vai sendo relembrada. Então, a palavra-chave que eu destaco para a lição dessa semana, além desse olhar pelo retrovisor, além dessa lembrança e de não esquecer, é que você foque o método para não esquecer. E eu escolhi esse aqui, o compartilhar. Porque a lição dessa semana tem tudo a ver com a experiência de compartilhar algo que eu experimentei na minha vida no passado. Por exemplo, lembre-se da criação, lembre-se do dilúvio, lembre-se do êxodo, lembre-se de quem você era. Tudo isso são importantes para que você vá direto ao ponto, a lição dessa semana. Lembre-se e não se esqueça. Vamos agora ao esboço. E quando se fala do esboço, eu convido você sempre a ir bem ao ponto na lição da Escola Sabatina, porque você já estudou, o seu aluno já estudou. O que se faz na classe é uma revisão do tema e do conhecimento adquirido. Por exemplo, nessa semana, eu destaco a lição de domingo como a parte inicial para a abordagem da lição. Um Deus de palavra. Daí a importância do arco-íris. Quando você vê o arco-íris no céu, você se lembra de uma palavra de Deus dada, de que o mundo já não seria destruído. Então, da criação ao dilúvio e, portanto, até os nossos dias, a palavra de Deus está valendo. Então, a proposta para essa semana é que você aborde a lição em dois momentos só, dois temas já sintetizam a abordagem da lição dessa semana. Primeiro, reflita sobre as bênçãos, a lição de segunda-feira. E o segundo, conte as bênçãos, que corresponde à lição de terça a quinta-feira. Ok? Ela se resume em dois tópicos. Reflita sobre as bênçãos e compartilhe as bênçãos. Agora, na hora de compartilhar as bênçãos, é importante que você tenha três referências. Primeiro, a história é um patrimônio. Segundo, o patrimônio é a ação de Deus na história. E terceiro, a ação de Deus é a base do meu testemunho. Compreenderam? Está bem simples de você entender, de você fazer o arrazoado da lição nessa semana. Aproveite o que você estudou durante a semana para ser a sua argamassa, dos seus argumentos. Mas não se prenda aos detalhes da lição, porque isso você fez durante a lição, durante o estudo da lição na semana. Agora é importante você desenvolver a habilidade de refletir sobre as bênçãos e de compartilhar as bênçãos, de contar as bênçãos. E volto a enfatizar. Na hora de contar as bênçãos, lembre-se da história. Vamos lá? História de Israel e a sua história. Lembre-se do patrimônio como sendo a ação de Deus, ou seja, onde é que na história de Israel Deus agiu? Onde é que na minha história Deus agiu? Tenha essa percepção.
E no final, perceba que a ação de Deus é a base do meu testemunho. O que é que eu vou falar? O que é que eu não posso esquecer? Não se esqueça dos feitos de Deus na sua vida. Foi isso que aconteceu. Eles se tornaram uma nação rejeitada. Entenderam? Pronto. Agora finaliza a lição fazendo a clássica pergunta, e, aliás, para essa semana eu já dei a resposta da clássica pergunta. Qual era a verdade presente para Israel e qual é a verdade presente para nós hoje? Que Deus te abençoe. Lembre-se, em casa você estuda, aqui você compartilha. Até a próxima semana.